comentado, né, na nossa última aula. Nós vamos ver então, né, o conteúdo sobre mutação. Ei, professora, escreveu errado ali. Não, gente, foi proposital mesmo, tá? Tá relacionado ao assunto da nossa aula de hoje. O que é mutação? Como ocorre? Por que ocorre? Pessoal, ela tem benefícios, malefícios para nós? Galera, vamos falar então um pouquinho aqui do que é mutação, tá? A mutação geralmente são situações que ocorrem dentro do nosso material genético, no nosso DNA, tá? Das nossas células, e na maior parte das vezes ainda existe uma discussão se, por exemplo, o câncer ele pode ser causado de forma aleatória, no DNA, a pessoa nasce já com esse gene para que ela tenha câncer lá no futuro, ou são fatores externos. Isso existe uma discussão ainda. Mas para que vocês saibam que mutação, pessoal, ela geralmente proporciona prejuízos para nós, seres humanos, tá? Esse exemplo que eu acabei de falar do câncer é uma delas, tá? O câncer é uma doença que é gerada a partir de alguma mutação lá na sua célula. E ela começa a se reproduzir de forma acelerada, mais do que é para se reproduzir de forma mais rápida do que as outras células. E ela começa a se reproduzir, formando o que nós chamamos daí de tumor, né? Se isso ocorre no coração, câncer no coração, no pulmão, no cérebro, enfim, depende da região de onde ocorre essa mutação, nessa região dessas células, ocorre a formação do câncer, tá? Então, o câncer nós sabemos que é algo ruim, algo prejudicial que pode levar o indivíduo a óbito. Então, as mutações, pessoal, elas não são benéficas para nós muitas vezes, tá? Isso eu tô falando em questão de ser humano. Por quê? Porque é muito comentado, visto, né, em filmes, né? Bom, gente, eu não assisto, mas eu vejo, por exemplo, o Wolverine, o Homem-Aranha, o Hulk, super-heróis que são criados, né, na ficção, em filmes, né, que foi gerado mutações no DNA desses homens, dessas pessoas, que deram a eles superpoderes. No caso do Hulk, uma força, ele se transforma, ele era um cientista, né? O Homem-Aranha desenvolveu o poder de aranha, ou fica invisível, ou, entende? Vários super-heróis que têm uma força, ou que fica invisível, ou que diminui de tamanho, enfim. Isso não acontece na vida real, isso só acontece nos filmes. Professora, que droga, né? Porque tem que poder. Gente, em alguns casos eu poderia, por exemplo, desaparecer em algumas situações, ou se teletransportar. Tô aqui, quero ir lá na cozinha, tô com uma preguiça de sair debaixo da coberta e fazer com que as coisas venham até a nossa mão. Seria bom, né? Mas isso não ocorre, gente, isso não existe, tá? Professor, estragou meus sonhos. Pois é. Pessoal, mutação são situações que muitas vezes geram doenças, tá? Para nossas condições. Nós vamos ver na próxima aula que muitas mutações desenvolvidas pelo homem foram benéficas, sem sombra de dúvidas. Hoje nós dependemos de várias delas, mas isso em outros organismos, tá? Geralmente em bactérias e plantas, que nós mudamos o DNA desses indivíduos, desses organismos, que traz benefícios para a nossa sociedade hoje, tá? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos ver o que é mutação, o que ocorre e como ocorre, tá? Galera, olha só. Nós temos mutações, então, de dois tipos. Mas antes da gente ver quais são, o que é? Qual o conceito? Mutação, gente, são alterações na sequência dos genes, tá? Ou bases nitrogenadas. Eu não vou entrar nessa questão da base nitrogenada porque a gente não viu muito adenina, citosina, guanina e timina, que são as bases nitrogenadas do nosso DNA, são as pecinhas que formam o nosso DNA, tá? Então, para ficar mais claro para vocês podem escrever aí, alteração na sequência dos genes. Então, quando nossos genes são alterados, gera mutação e ele permanece e várias outras células apresentam e ela se reproduz dando origem a células mutantes, aí ela pode gerar consequências, tá? Para vocês terem ideia, galera, olha só, no nosso corpo nesse momento pode estar ocorrendo mutação no nosso corpo por vários fatores, só que o nosso sistema imunológico
corta essas células, acaba eliminando células mutantes e daí a gente fica tudo bem, não desenvolve a doença. Então, para vocês terem ideia, a gente tem milhares de mutações ao longo da nossa vida e você pode nunca ter uma doença relacionada a uma mutação genética. Por quê? Porque o seu corpo deu conta de inativar essas células mutantes, ok? O fato de eu estar falando com vocês aqui pode ser células da minha pele tendo mutação por conta de alguns fatores externos, tá? A gente vai falar desses fatores no final, beleza? Galera, a gente tem então dois tipos de mutações, as gênicas e as cromossômicas. É fácil, né, gente? O próprio nome já está falando aí para nós onde ocorrem essas mutações. As mutações gênicas ocorrem lá a nível de gene e a cromossômica ocorre a nível de cromossomo. Para nós lembrarmos o que é a diferença de gene e cromossomos, vamos pensar, pessoal, olha só. Lá na nossa célula eucariótica, nós temos o núcleo, certo? E dentro do núcleo nós temos o quê? Material genético. Tá lá o nosso DNAzinho, material genético, todo enroladinho, tá? O que acontece? Vou tentar representar assim, numa forma de zoom. Esse DNA, pessoal, ele tá todo livre dentro do nosso núcleo, tá? Só que essa célula ela precisa fazer divisão celular, ela precisa se dividir. De uma célula, ela vai dar origem a outra, né? Duas células. E o nosso DNA, gente, ele é uma fita muito longa, de 1 metro mais ou menos. Então, se fosse colocar uma linha, né? Esticadinha. Então, ele precisa se condensar, que fica muito mais fácil da gente trabalhar esse DNA aqui. E quando ele se condensa bem, forma o que nós conhecemos como cromossomo. O cromossomo, então, ele é DNA, fita de DNA, muito DNA condensado. Tá? E daí a gente representa nesse formatinho aqui, né? Mais fácil. No formatinho de X. Se a gente pegar um pedacinho, olha só. Um pedacinho desse DNA aqui, ó. Isso aqui é um gene. Tá? Então, por exemplo, a gene é uma região, por exemplo, que vai determinar a cor do meu cabelo. Um outro gene, um outro pedacinho vai determinar a cor do meu olho. Um outro pedacinho vai determinar se eu vou ter mão. O outro pedacinho vai determinar se eu tenho 5 dedos na mão. Outro gene vai determinar se eu tenho unha na ponta desses dedos. Deu para entender? Então, os genes, eles contêm pequenas informações. Cada gene contém uma informação. Agora, o cromossomo, meu amigo, o cromossomo, ele tá um conjunto de DNA concentrado. Então, ali, uma perninha desse cromossomo aqui, ó, tem centenas de informações, tá? Deu para entender? Então, o gene é uma parcela bem pequena do nosso DNA e o cromossomo já é uma parcela bem maior. Para vocês terem ideia de todo esse DNA que a gente tem aqui, gene, a gente tem milhares de genes. E cromossomo, quantos nós temos? 46. Né? Nós, humanos, temos 46 cromossomos divididos em 23 pares. Tá? Então, para vocês terem essa ideia de diferença de gene, que é pequenininho, e cromossomo. Beleza? Então, olha só. Lembrando disso, após lembrado disso, vamos então ver como ocorrem as mutações gênicas. Opa, cortou aqui. Como ocorrem as mutações gênicas, tá? Ó, pessoal, então eu peguei uma fita de DNA, tentei representar, né, uma fitinha de DNA aqui. E após a mutação dessa fita, como fica? Então, aqui a gente tem uma sequência de vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Repete. Pode acontecer que apenas um pedacinho desse gene ocorre uma troca. Então, aqui, ó, era vermelho e azul, e aqui ficou azul vermelho. Tá dando pra ver, gente? Essas duas aqui, ó, houve troca. Essa daqui é como se tivesse feito uma inversão dessa para essa. Então, essa daqui fez isso daqui, ó. Virou. E essa é uma mutação, por mais que seja simples, a gente parece, né? Nossa, professora, só isso. Isso daqui pode gerar sequelas no indivíduo, tá? Então, afetou um gene, isso nós chamamos, então, só trocou a posição das bases nitrogenadas, a posição do gene,
nós chamamos então de mutação gênica do tipo troca, ok? Trocou a posição. Aí nós vamos ter um segundo tipo de mutação, que é a mutação que nós chamamos de mutação gênica do tipo adição. Então nós estamos adicionando novos genes. Não existia um gene ali, ele foi adicionado ou ele foi duplicado, tá? Então olha só, aqui a gente tem aqui eu tentei representar todas essas primeiras iguais e na frente a que está tendo mutação, tá? Então olha aqui, vermelho, azul, aqui vermelho, azul, vermelho, azul, mais um. É como se eu pegasse isso daqui, ó, e repetir essa sequência aqui, tá? Então aqui tinha 2, não tinha? Aqui tem 3. Então ele ampliou um gene a mais, adicionou. Então nós chamamos isso de adição, ok? E o terceiro tipo de mutação gênica é a mutação do tipo de remoção. Como vocês podem perceber, né, aqui seria a continuação desse DNA, só que ele foi... Opa, era um só aqui, né? Seria uma continuação aqui, ó. Assim, né? Aqui o vermelho, aqui o azul. Só que ele foi removido. Ele foi tirado por algum fator. E isso daqui vai fazer falta. Se esse é um gene responsável, por exemplo, pela cor da sua pele, e você não tem mais esse gene, o que vai gerar? Ou, por exemplo, a cor da produção de melanina na sua célula, você não tem esse gene, você não vai produzir melanina. E daí vai gerar a doença que nós chamamos de albinismo, tá? Então, o fato de apenas um pedacinho do seu DNA for removido, muita coisa pode ser alterada no corpo de um indivíduo, de um organismo, tá? E nós chamamos isso daqui de remoção. Então, nós vimos 3 tipos: troca, adição e remoção no gene. E daí nós damos o nome de mutação gênica.